Olá, meus amores e as amoras! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de redação aqui do Método 1000. E hoje eu preparei uma aula muito especial para você, porque eu vou te apresentar as leis de 2021 que podem ser usadas na sua redação, ou mesmo podem ser temas de redação, né? Então vamos lá na nossa sequência de leis que podem então ser tema de redação ou podem ser usadas na redação como citação. Joia? Então vamos lá para conhecer essas atualidades maravilhosas, né, gente? Olha aqui a primeira. Agora é lei. Gestante tem direito a teletrabalho enquanto durar a pandemia. Lei 14.151 de 2021, ali publicado no Senado Federal. Então o que rola? Já está valendo essa lei que garante o regime de teletrabalho às trabalhadoras gestantes durante a pandemia da Covid-19. E isso sem redução de trabalho. Então, se você não lembrar da lei, não tem problema você não lembrar o número da lei, mas você pode citar na sua redação que em 2021 foi aprovada essa lei que faz com que, que faz com que as gestantes, né, possam fazer o teletrabalho sem redução de salário. Legal, né? Bom, outra questão que eu achei muito interessante, que eu selecionei aqui para você, porque assim é inclusive envolve um dos temas que nós aqui do Método 1000 consideramos um dos temas mais importantes para 2021, que é um tema relacionado a crimes na internet, crimes na rede social. E tem novidade aqui. Dá uma olhadinha, gente. Agora é lei promulgado texto que triplica pena de crime contra a honra cometido ou divulgado em alguma rede social. Gente, sensacional. Então foi publicado, né, lá no Diário Oficial, o chamado pacote anticrime, mas foi agora publicado agora em 2021 a promulgação de algumas mudanças nessa lei. E uma das mudanças é justamente essa questão do crime contra a honra, né? Que se o crime contra a honra for cometido ou divulgado em alguma rede social, terá sua pena triplicada. Olha só que citação, que contextualização legal, tá? Só para dar aí mais informações para você sobre isso, essa lei aqui, que agora em 2021 foi, né, dentro do pacote anticrime, eles têm lá uma captação ambiental também, né, que esse novo texto autoriza a instalação de equipamentos de captação ambiental por meio da operação policial disfarçada no período noturno, tem isso também. Outra questão que eles colocam, que está junto com essa discussão toda aqui, eu vou citar porque foram as principais alterações, então vai que, né, apareça lá na sua prova de redação, então é importante que você saiba. Também teve mudanças no homicídio qualificado, que passa a haver mais um qualificador para os crimes de homicídio, aumentando a pena de prisão, que é o uso das armas de fogo, de uso restrito ou proibido, como fuzis. Então, nesses casos, o criminoso está sujeito a uma reclusão de 12 a 30 anos. E ainda tem uma mudança na questão da ausência de custódia. Ó. O preso em flagrante ou em prisão provisória será encaminhado à presença do juiz de garantias em 24 horas, que é o momento em que será feita a audiência de custódia com a presença do Ministério Público, da Defensoria Pública ou do advogado constituído. Né? Então, inclusive, fica vedado o emprego de videoconferência nesse caso. Que tal? Gente, olha lá outra questão que eu quero falar muito com você. Você sabe que o Brasil está vivendo uma crise hídrica, né? A maior em 91 anos. E essa crise hídrica, a gente está assim, aumentando a energia, por consequência está aumentando o alimento, está aumentando tudo na vida do brasileiro. Então, claro que pode aparecer alguma coisa relacionada ao meio ambiente. Todas as questões, assim, crise hídrica e tudo mais. Mas pode aparecer aquele tema clássico, tipo água potável, né? Por que não, né, aparecer um tema de redação sobre água potável? E dá uma olhadinha aqui nesta questão. O Senado aprovou a PEC 4/2018, que inclui a água potável na lista dos direitos e garantias fundamentais da Constituição, gente. A água potável agora é um direito fundamental. Ah, que tal? Você pode, inclusive, colocar... Já pensou? Ai, gente, é lindo uma redação quando o aluno é atualizado. Eu acho assim, eu fico
encantada quando eu vejo os meus alunos escrevendo, os alunos aqui do Método 1000, colocando atualidades na redação, mostrando que tem conhecimento. É muito legal isso e com certeza o corretor da sua banca vai achar muito legal também, não só eu, né? Então essa PEC, né, ela foi proposta pelo ex-senador Jorge Viana, que falou, olha, água potável tem que estar na lista dos direitos e garantias fundamentais da Constituição. Então ela foi incluída e foi aprovado, olha que interessante, por unanimidade. E foi aprovado num dia muito especial, que foi no Dia Mundial da Água, que é comemorado aí no dia 22 de março. Né? Então, inclusive, a gente tem uma questão que você pode relacionar na sua redação, a água potável e a Covid-19. Porque, gente, o saneamento precário, o saneamento básico precário, agravou a pandemia da Covid-19, né? Isso num cenário na qual, gente, 33 milhões de brasileiros e brasileiras não têm acesso à água potável. Não tem as 33 milhões. É muita gente. Isso são informações, você pode buscar essas informações no Sistema Nacional de Informações sobre Abastecimento da Água, que é o SNIS. E olha só, 13,4 milhões de pessoas estão desempregadas. Então, assim, gente, enfrentar uma pandemia sem saneamento básico e sem emprego para comprar água potável, faz como? Que tal? Né? Então, essa é uma reflexão bem interessante para você colocar na sua redação, né, aqui com uma contextualização de 2021. Outra questão legal agora de 2021 é essa aqui, ó. Sancionada a lei do governo digital que amplia serviços pela internet. Então, o governo sancionou com vetos a Lei 14.129, que cria o governo digital. Então, a legislação estabelece regras e instrumentos para prestação digital dos serviços públicos que deverão estar acessíveis também em aplicativos para celular e tudo isso para aumentar a eficiência na administração pública. Tem muitos concursos que vão acontecer agora, né, ainda nesse final de 2021 e 2022, que estão relacionados a alguns órgãos que têm, por exemplo, característica de cobrar temas de redação falando sobre a eficiência da administração pública. Né? Tem vários, INSS, tá para abrir o Caixa Econômica, os tribunais também tem muito sobre isso. Então, assim, né, fala muito sobre essa questão da eficiência da administração pública, né? Todos os tribunais de justiça. Então, se você está se preparando para essa prova, você tem que conhecer o governo digital para você citar na sua redação, certo? Os alunos do Método 1000 têm essa aula dentro da plataforma. Mas se você não é aluno no Método 1000, se você segue a gente aqui nas nossas aulas no YouTube, no Instagram, enfim, você já sabe, você já tem a dica, eu já te dei a deixa. Estuda governo digital, porque você tem que citar o governo digital se tiver que fazer uma redação sobre a eficiência na administração pública, falando sobre modernização da administração pública, né? E simplificando, isso é uma questão de simplificar a relação do poder público com a sociedade. Então, você insere essa reflexão na sua redação. Inclusive, por essa nova lei, será disponibilizada uma plataforma única de acesso para as informações e aos serviços públicos. E isso, gente, possibilita ao cidadão demandar e acessar os documentos sem a necessidade da solicitação presencial. Então, isso pode ser, quando você citar a lei, o aluno Método 1000 sabe que quando você cita algo, você tem que explicar. Então, você vai citar a lei do governo digital e explica, olha, o cidadão terá acesso as informações aos serviços do governo, serviços públicos, num único canal, numa única plataforma. E assim o cidadão pode demandar e acessar todos os documentos sem a necessidade de ir lá fazer uma solicitação presencial, aquela coisa toda, né? Então, os órgãos públicos também, por conta do governo digital, poderão emitir em meio digital atestados, certidões, diplomas e outros documentos comprobatórios com validade legal que serão assinados eletronicamente. Então, o usuário poderá optar também por receber qualquer comunicação, informação, notificação por meio eletrônico. Olha só, eu falei que eu já tô dando a aula toda para você quase, né?
É interessante isso, porque o estímulo, você já parou para pensar, e até para você refletir na sua redação, né? Que o estímulo do uso das assinaturas eletrônicas nessas interações e comunicação entre os órgãos públicos e entre estes, né, o órgão público e o cidadão, é um dos principais elementos que para otimizar e modernizar a relação do poder público com a sociedade, e inclusive é um dos princípios do governo digital. Então, essas novas regras valem, tá, gente? Olha lá, presta atenção para você não errar na sua redação. Essas novas regras valem para toda a administração direta dos três poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário. Isso das três esferas do governo, né? Seja federal, estadual, municipal, além dos tribunais de contas, do Ministério Público, né? Inclusive, conforme essa nova lei, o número de inscrição do cadastro de pessoas físicas, que é o CPF, ou o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, que é o CNPJ, serão os números padrões para o acesso de serviços do governo digital. Gente, outra questão aí, né? Quem vai fazer algum concurso na área da saúde, isso aqui também é legal. Ó, agora é lei. Foi promulgada a lei que prevê uma compensação financeira de R$50 mil aos profissionais trabalhadores de saúde incapacitados para o trabalho em virtude da Covid-19. Então, foi promulgada aí essa lei que prevê essa compensação financeira de até R$50 mil para os profissionais da saúde que ficarem incapacitados. Inclusive, a proposta inicialmente havia sido vetado integralmente pelo governo, né, por contrariedade ao interesse público e inconstitucionalidade. Jesus amado. Escrever eu acho mais fácil do que falar aí essa palavra. Mas esse veto foi derrubado pelo Congresso Nacional. Então a nova lei é originária de um PL de autoria do deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, e da Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul. E aí ele teve essa aprovação. Então, o que essa lei prevê? Ela prevê indenização de R$50 mil aos dependentes dos profissionais que morreram pela doença, né? Por estarem aí atuando na linha de frente, né? Do enfrentamento da Covid-19. Estão incluídas também as categorias como profissionais de nível superior, que são reconhecidos pelo Conselho Regional Nacional de Saúde, que é o CNS, os profissionais de nível técnico vinculados à área da saúde, agentes comunitários de saúde ou de combate a endemias, que tenham, por exemplo, feito visitas às pessoas com pandemia ou que tivessem feito visitas durante a pandemia, e aqueles que, mesmo não exercendo atividades fim de saúde, ajuda a operacionalizar o atendimento, também tem direito a essa indenização. Quero falar também sobre uma outra. Olha lá, ó. Senado aprova marco legal das startups, gente. Olha a tecnologia aí, né? Então, o Senado aprovou o marco legal das startups. Ela tem aí medidas de estímulo à criação de empresas, estabelece incentivos para quem investir nas empresas nessas startups. Então, assim, é muito legal porque a empresa, a sociedade cooperativa, ela acaba ajudando na ampliação, por exemplo, da nossa economia, ajuda a inovação no aspecto geral, né? Tanto a produtos, quanto serviços, quanto modelo de negócio. E essa proposta foi aprovada pelo Senado e ele estabelece uma receita bruta, tem um limite aí, né? Uma receita bruta das startups de R$16 milhões no ano anterior, isso na inscrição do CNPJ também tem que ter no máximo 10 anos. Ele também exige que a empresa tenha declarado lá na sua criação o uso de modelos inovadores ou que se enquadre no regime especial Inova Simples, né? Então tem aí algumas características que você pode, por exemplo, explicar na sua redação. Tá bom? Gente, é isso. Espero que você tenha gostado, que você tenha aprendido aí, já tenha tido novas ideias para escrever uma redação que aprova, né? Fazer aí uma redação com citação de atualidades, leis, gente, sempre dá muita autoridade para o seu texto, ainda mais para quem está no mundo dos concursos públicos especificamente, que tem que estudar lei, que as leis estão, né, inclusive dentro daquela lista, né, de matérias para serem estudadas, e ó, gente, que é lista,
é lista, né, grande, suada. E você viu que aqui nessa aula você teve uma série, né, de leis e cada uma dessas leis é um tema de redação. Então agora que eu fiz a minha parte, que eu mostrei para você essas atualidades de lei e que elas sim podem ser temas de redação, agora fica com você. Vai lá e treina a sua redação. Um grande beijo e até mais!